Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Essa gravação é feita no Instagram e depois vai para o YouTube. Lembro a todos que meu nome é Nivaldo e o convidado de hoje é o zagueirão, teve uma passagem ótima aqui pelo esporte, Sandro Blum. Se apresenta para quem não te conhece aí, Sandro. Então, consegui, ter o prazer de jogar nesse grande clube no ano de 99. Estava no Juventude, e do Juventude, como meu pai pertencia à Parmalat, a Parmalat queria muito o Jackson, que estava no esporte, e enfim, foi como uma moeda de troca, né? Mas para mim foi uma satisfação muito grande. Acabei passando 3 anos no clube, foram anos muito vitoriosos, muito felizes na minha vida, e o mais importante é que muita amizade ficou, né, Nivaldo? Ficou o contato que a gente acompanha, sabe dos momentos bons, dos momentos ruins, né? Enfim, tudo que acontece no meio do futebol. Mas é um grande prazer a gente estar podendo falar um pouco dessa nossa história. Show! Eu sempre falo a ficha do convidado no início, né? Então vamos passar aqui pela sua. Sandro Rogério Blum, nascido em 3 de julho de 1970, completou recentemente 50 anos, não é isso? Foi zagueiro aqui do esporte, jogou entre 99 e 2001, como você falou, e nesse período conquistou 2 pernambucanos, 99 e 2000, e a Copa do Nordeste de 2000 também, né? E nessa passagem foram 4 gols marcados. Você que é natural de 3 de Maio, Rio Grande do Sul, não é isso? Isso, uma cidade à fronteira da Argentina, né? Hoje eu resido em Novo Hamburgo, mas fica uns 500 quilômetros daqui. A cidade, então, é bem interiorana. Te digo assim, cara, a gente rodou o futebol, nos proporcionou, né, conhecer o mundo inteiro, fazer muitas amizades, ser muito feliz. Então, só tenho a agradecer a ter conseguido, né, realizar esse meu sonho de ser atleta e conseguir jogar em grandes equipes. Isso é o mais importante. Conta como começou, você começou a jogar, que eu soube que foi até mais tarde do que o normal, né? Certo, eu, como te falei, numa cidade, anos de 88, 87, minto, você nem nascido era, com certeza, né? Nasci em 90. Pois é, então, nos anos de 86, 87, com seus 16, 17 anos, todo menino do interior, no Brasil é assim, né? Você gosta de jogar futebol, está no sangue. E existia uma equipe amadora na cidade onde eu jogava. Só que eu trabalhava. Aos 16 anos comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa oficina mecânica. Eu era quem recebia os serviços, né? Eu não ia para as ferramentas, mas eu recebia, encaminhava o serviço para todo mundo. E o presidente desse clube era o meu patrão. Então ele me liberava às 17 horas. 17 horas eu poderia ir treinar, né? E todos 17 anos eu já fazia parte da equipe principal, mas era uma equipe amadora, que, coincidentemente, no ano de 87, ela se transformou profissional e começou a jogar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Só que em 88 me alistei, com 18 anos, em 89 eu servi o quartel, uma cidade da fronteira da Argentina também, né? Aqui a gente tem 3 fronteiras aqui. E passei o ano inteiro no quartel, jogando futebol, praticando esportes. Fui convidado a permanecer no quartel. O quartel, como você bem sabe, ele dá muito valor à parte, enfim, de atletismo, esportiva, né? E como eu tinha tinha mais facilidade do que os outros, né, soldados, fui convidado a seguir carreira, mas não queria, né? Meu sonho era tentar ser atleta de futebol. E em 90, quando eu retornei, a gente fez uma boa campanha. Em 91 fui com uma equipe vizinha. Te digo assim, não tive base. A gente não tinha tudo que tem hoje, tudo que os atletas têm, né, essa possibilidade de treinamento, de acompanhamento, 2 períodos, parte de academia. Não existia nada disso. Então, por tudo isso, eu acredito assim, eu fui um privilegiado.
Uma porque tive a oportunidade, é claro que quando as oportunidades elas surgiram eu aproveitei elas, né? Porque muitas vezes as oportunidades aparecem e a gente não consegue tirar proveito delas. Estive certo sempre na hora certa nos clubes certos. Por exemplo, quando eu cheguei no Juventude, junto 2 meses depois chegou a Parmalat, né? Enfim, participei de grandes equipes, como foi o próprio Juventude de 94, campeão brasileiro da Série B. Depois aquela equipe do Palmeiras de 96, que foi uma equipe assim que até hoje meus amigos dizem que não entendem como é que eu joguei com Djalminha, Rivaldo. Era só top, né? E eu tava junto lá. Mas você era top também, pô. Zagueirão aí. Com certeza, tá? Sempre jogou em alto nível em grandes clubes. Então, e daí, assim, quando a Parmalat atingiu, eu sempre fui, digamos assim, teve aquele ano de 96 maravilhoso na Palmeiras, só que ele acabou, né? O time foi desmanchado e todo mundo saindo. Em 97 fui para o Atlético Mineiro, por troca pelo Euler. Então, assim, a Parmalat, quando tinha interesse num atleta, ela colocava o meu nome como um dos na lista para poder ser utilizado. E graças a Deus, isso aconteceu com o Leão, que me levou para o Atlético Mineiro. Isso aconteceu com o Júlio César Leal, que me escolheu para ir para o esporte, né? E quando eu chegava, conseguia, enfim, demonstrar o meu futebol e conquistar, né, as pessoas, conquistar, e sempre foram grandes equipes, como foi o Sport de 2000, né, como foi o Atlético Mineiro de 97, que era fantástico. Então, cara, te digo assim, foi muito por dedicação, por treinamento, não preparação para ser um atleta. Eu não tive a preparação para ser um atleta de futebol. Eu caí dentro do futebol, por vontade, é claro, mas todas as vezes eu soube tirar proveito. Isso, para mim, foi muito gratificante. Com certeza. Pode até ter caído por acaso, mas ficou por muito merecimento, muito trabalho, com certeza. Exatamente. É isso que eu digo, né, Nivaldo? Às vezes a gente lamenta, né, de não ter oportunidade, mas também, às vezes, as oportunidades elas aparecem e a gente acha muita desculpa, né? O treinador não gostava de mim, coisas assim, mas... tem que correr atrás e fazer as pessoas gostarem de ti, né? Essa que é a realidade. Eu vou ler alguns comentários que chegaram aqui. Muita gente com saudade de já falando daquele time de 2000, né? Aquele time de 2000 não sai da cabeça de ninguém. Chimarrão que tá frio aí. Bom, sempre bom, né? Rio Grande do Sul é sempre frio. Sempre. Ó, Teca Cardoso mandou boa tarde. Ana Andrade mandou boa tarde. Meu amigo Felipe, torcedor do Bahia, também está presente. Lipe Afonso. René Cavalcante falando zagueirão, como tinha que ser, duro, firme e atento. Guilherme Tisato tá falando que o Josu mandou um abraço, deve ser Josué, não sei. José. É a galera aqui da região aí que tá ligada. Então, é que na realidade, Nivaldo, a gente tem um clube de formação, sim, né? E o Guilherme foi nosso atleta, hoje ele é um dos professores, o Josué da mesma forma, então a galera tá ligada. E ele mandou aqui um Capitão Blum também. Lamartine Menezes está lembrando que você jogou muito pelo Leão. E Pedro Ivan falou aqui, grande zagueiro, sem enfeite. E parabéns pela lembrança, está agradecendo porque eu chamei você. Claro que tem que chamar. Jogadores marcantes do esporte sempre aparecerão aqui mais cedo ou mais tarde. E Quito tá mandando obrigado por tudo, Sandro. E Fábio, massoterapeuta, está falando, grande Sandro, tenho que agradecer a você pela oportunidade de fazer meu estágio como massagista no Ivoti. Muito obrigado. Então, graças a Deus, né, Nivaldo? A gente tem muitos amigos, tem alguns que não concordam com a gente, né, que é normal também, a gente não está aí para agradar todo mundo, né? Mas, como eu já falei algumas vezes do esporte, estou para fazer uma visita para aí, né? Só que me avise que eu quero um autógrafo nas camisas de 2000, viu? Perfeito, serão avisados, né? Só que estamos esperando, né? Não tem por que a gente se expor nesse momento, né? Então estamos fazendo o máximo possível através dos nossos aparelhos, né, digitais que temos hoje, né? Isso. Você falou aí um pouco sobre a sua trajetória até chegar aqui, né? Juventude, campeão da Série B, passou pelo Palmeiras, campeão paulista, aquele ataque de mais de 100 gols. Atlético Mineiro, 97, ganhou a Conmebol lá, não foi? Ganhou a Conmebol, tomamos
tomamos uma pauleira do Lanús lá, mas não tem problema. Em 98 foi para o Juventude de novo. Em 99 veio para cá. Eu queria que você contasse como foi essa vinda para o esporte. E mandar um abraço pro meu amigo Carlos do História do Leão, que entrou aí, que sempre ajuda a gente na divulgação e na gravação. Valeu aí, um abraço, Carlos. Conta como foi essa chegada ao esporte em 99. Então, eu em 97, eu fiquei em 97 até o segundo semestre de 98 no Atlético Mineiro e aí retornei para o Juventude. Mas no final do ano já tinha uma conversa que, como era o tempo que a Parmalat ela era detentora dos passes de atletas, enfim, era uma época que as empresas poderiam fazer isso, o Bruno Oro, que era um dos diretores cabeças da Parmalat, tinha avisado, olha, a Parmalat está a fim de trazer o Jackson do esporte. Ele estava numa grande fase. Foi. Em 98 ele foi incrível aqui. E a gente quer saber se tu teria interesse, né, de que nós pudéssemos te oferecer. Nunca a Parmalat disse, não, tu tem que ir, sabe? Então, pô, quero, né? Pode me botar na lista. Eu sei que acabou indo o Cris, se não me falha a memória, né, o atacante também, acho que foi na mesma leva. Né? E 99, e para mim era assim, ia ser uma experiência muito boa, porque eu não tinha jogado no Nordeste ainda, né, por nenhuma equipe, e a gente sempre tinha o esporte como sempre se diz, né, que é o maior do Nordeste, é uma equipe que tem uma torcida fantástica, contagiante, e foi bem tranquilo, Nivaldo. Cheguei e digo assim, cheguei com algumas desconfianças, porque a gente conversa, né? As pessoas me falam, por mais que tu foi bem num lugar, mas tu sempre tem que provar, né? Sim. Então eu sempre encarei dessa forma, eu nunca cheguei nos lugares como unanimidade, como foi no Palmeiras. Quando eu cheguei no Palmeiras, eu estava no Juventude, eu cheguei no Palmeiras para compor grupo, né? Porque o Palmeiras estava contratando os melhores do Brasil. E eu, como nós tínhamos sido campeão no Juventude, eu e o Galeano retornando, eu também, e aos poucos fui conquistando meu espaço e virei titular, né? E no esporte não foi diferente. Tive a sorte, né, que estavam 99, 2000 principalmente, foram anos fantásticos do clube, né? E graças a Deus conquistei meu espaço, conquistei a torcida, que nem o pessoal nos comentários falam, dentro da minha simplicidade de jogar, né? E a grande assim conquista maior que para mim sempre foi é de ser muitas vezes escolhido como o capitão, como referência para os atletas. Mas te digo assim, não porque muitas vezes hoje, né, Nivaldo, a gente vê os melhores do time são o capitão. Né? Não são muito mais escolhidos pela sua os liderança, né? Pela liderança, digamos assim, boa. Não, eles são escolhidos, é como se fosse uma obrigação do melhor atleta ser o capitão, sabe? A gente vê, e não deixo de dizer... Ficam querendo colocar Neymar, isso, né? Ficam querendo colocar Neymar. Neymar não tem esse perfil, né? Pois é, mas e se não der a braçadeira de capitão para ele, vira um caos, né? Entendeu? Então... E isso, como tinha antigamente, e existe ainda em muitos clubes, sabe, essa forma de pensar que o líder, enfim, mas o líder que é o escolhido, na verdade, é pelos atletas, né? Que se dá bem com todo mundo, que consegue apaziguar quando tem um problema. Então, esse prazer eu tive, né? E te digo, nos diversos lugares que fui capitão, não é porque eu era o melhor do time, é porque as pessoas gostavam da minha forma de agir, da minha liderança que eu tinha perante as situações que aconteciam, né? E hoje não tem mais disso, entendeu? Hoje, se tu não der a abraçadeira de capitão pro melhor do time, o melhor do time vai ficar brabinho, sabe? Sabe? E te digo assim, não é mais importante do que ninguém o capitão, né? É simplesmente uma faixa que escolhe o lado do campo, e que demonstre segurança, né, para os companheiros, é claro. Então, mas enfim, essa foi a minha história, minha ida para o esporte. 99 maravilhoso, 2000 maravilhoso e 2001 daí foi problema. Aí começou tudo, né, Nivaldo? Problema financeiro,
problema da direção, mas enfim, lembro muito bem, fiquei até o último jogo contra o Bahia, levei embora a bola, levei tudo para casa, né, porque eu sabia que era meu último jogo. Antes do jogo, o doutor Marilton veio me atender porque eu estava muito emocionado, porque eu sabia que seria o último jogo pelo esporte, sabe? Porque ninguém da direção tinha me procurado para fazer renovação. É que não existia dinheiro, né? A gente estava 7 meses sem receber, falha a memória, sabe? 6, 7 meses. Eu lembro Então, que nesse ano, Túlio Maravilha ia vir para o esporte. Quando ele chegou aqui, o esporte estava em crise e tal. Ele acabou acertando com o Santa, né? E assim, o esporte, naquele momento ali, perder um jogador para o Santa Cruz já era um alerta, né? Exato, né? E te digo assim, e eu, sabedor que, assim, um dos piores sensações que eu tive, Nivaldo, não é porque a gente está falando do esporte hoje, mas foi eu saber que eu ia entrar em campo pela última vez pelo esporte, sabe, cara? E ainda caí no doping aquele dia, então foi assim, prorrogou aquela situação. E outro dia não teve rescisão, não teve nada, pegamos essas coisas e fomos embora, sabe? Porque tu não tinha nada que fazer mais, né? Todo mundo, alguns desistindo de jogar, enfim. Foi uma pena, mas a passagem foi marcante, foi maravilhosa, foi muito mais alegrias do que tristeza, não tem a dúvida disso. A gente já falou da parte mais triste, né, que foi 2001, mas nosso amigo Cledi entrou lembrando que você deu muitas alegrias para ele. E vamos falar logo da primeira, que foi logo quando você chegou, o Pernambucano de 99, né? Fala sobre suas impressões e como foi a sensação de ganhar aquele primeiro título pelo esporte. Então, o esporte não é que ele tenha a obrigação de ganhar, né? Porque aí sempre é muito dividido, né? Esporte, Santa Cruz, Náutico, né? Mas quando a gente chegou, tinha aquela bendita história do Hexa, né? E o esporte vinha do Tri, daí a gente conseguiu o Tetra e em nunca, 99. Nunca tinha sido Tetra. 99 foi a primeira vez que foi Tetra. Então, daí a gente conseguiu o Tetra em 99, que foi maravilhoso, aquela euforia, o torcedor, aquela época ainda, terminou o jogo, a torcida invadia campo, tu tinha que sair correndo. Não é porque não queria, que eles te arrancavam a roupa, sabe? A questão de alegria mesmo, né? Foi maravilhoso. E ali a gente foi sentindo que, pô, a gente estava num clube. E te digo assim, 99 era maravilhoso, a gente não sabia, ganhava muita coisa, muita coisa. E foi bom, te digo assim, e que é interessante na vida do atleta também a parte financeira maravilhosa, tudo certinho, tudo correndo de acordo, sabe? Então, foi fantástico. Aquele primeiro título foi o cartão de visita, dizer assim que, ó, tinha escolhido o lugar certo para ir, sabe? E esse título pernambucano, pernambucano 99 foi o primeiro que eu vi na ilha. Eu tinha 8 anos ainda. Foi o primeiro que eu vi na ilha, né? Esse foi o 2-1 em cima do Santa. Você estava nesse jogo, teve essa invasão que você falou, e eu tinha o videocassete, ainda não era nem DVD, desse título de 99. Tinha a campanha toda e tal. E nessa final tinha entrevista depois do jogo. Foram entrevistar você e você falou, pô, foi no sufoco, né? Mas o importante é que a gente ganhou. Né? E te digo assim, ó, e era para mim voltar ao Palmeiras aí depois, porque se não me falha a memória, eram 6 meses do empréstimo, tá? E aí eu não queria voltar mais, eu queria ficar no esporte. E o esporte queria que eu fosse jogar no ET Jundiaí, porque a Parmalat não... a Parmalat tinha saído do Palmeiras e parece que estava indo para o ET Jundiaí. E daí disse assim, não, tu vai para o ET Jundiaí. Eu digo, não vou, eu não vou sair do esporte, né? E aí te digo assim, foi tanta discussão e coisa que pronto, pode ficar mais 1 ano. E aí pode ficar mais 1. E acabei 3 anos no clube, né? Que para mim foi maravilhoso, mas foi teimado, né? Por quê? Porque a Parmalat me utilizava muito como, te falei, moeda de troca, né? E daí eu disse assim, não, agora eu quero ficar sossegado aqui, vamos ficar um tempo e só sair do esporte. Porque em 2001 aconteceu aquilo, né? Porque a gente teve que sair, né? Enfim, coisas que faz parte do futebol. Né?
Cledinho ainda tá lembrando que Leonardo, no campeonato todo, era o artilheiro, não tinha feito gol no Santa, foi fazer esse jogo do título. Foi muito especial esse de 99, realmente inesquecível. Ele tava dizendo que estava na ilha, assim como ele estava na ilha também. Márcio Lira também chegou dizendo que você joga muito. Esse time de 99 era bom, mas o de 2000, velho, de 2000, assim... que 2000 a gente fez um brasileiro muito bom, né, cara? Não, o ano inteiro foi muito bom, né? Até hoje a gente... o pernambucano foi complicado, né? Que a gente ganhou com aquele gol no finalzinho do Jaques lá também, né? Sempre é difícil. Sempre é difícil. Sempre é difícil. Mas o brasileiro que a gente começou no módulo... Não, como é que era o brasileiro? Era módulo azul, que era como se fosse a primeira divisão. A segunda era amarelo e tinha verde e branco, que era como se fosse a terceira. Eu sei que a gente foi bem, chegou acho que em segundo lugar, né, atrás do Cruzeiro, lugar. E pegou o Remo, que vinha do amarelo. Passou, e aí aqueles jogos contra o Grêmio, que foi uma injustiça... Total. E dizer assim, pênalti não marcado, e também, né, nós pegamos um Ronaldinho que estava começando, né, numa fase maravilhosa, né, enfim... Cara, mas poderia ter sido E a gente sem Nildo já, né? Que tinha se machucado e Nildo tava muito bem, né? Nossa, o Nildo era, vou te falar, né? Fantástico, né? A gurizada ali, que eu digo assim, aqueles pequenininhos, né? Nildo, Leonardo, aquela galera era fantástica, né? Nós só tinha o dever de marcar lá atrás e deixa a gurizada correr lá na frente, né, cara? Porque na ilha eles faziam um diabo, né? Alô? E esse ano, como eu estava dizendo, foi o ano inteiro muito bom, porque foi pentapernambucano, campeão do Nordeste, vice da Copa dos Campeões, que até hoje eu acho que era um Corteganha aquela final, que era melhor que o Palmeiras, eliminou o São Paulo na semi, que na minha opinião era mais forte que o Palmeiras da final, né? E esse brasileiro aí em segundo lugar na primeira fase também, com um ano espetacular. A Copa dos Campeões eu acabei não jogando porque eu machuquei, tive uma lesão no joelho. E também o Dr. Marilton, o Dr. Marilton é fantástico. Uma vez ele deu uma entrevista, e essa eu conto sempre, que eu me deu um problema lombar. Eu tinha, enfim, e ninguém descobria o que é. O Dr. Marilton foi num exame, na saída do exame, os repórteres queriam saber, porque eu acho que a gente vinha para um jogo importante. O Dr. Marilton foi descoberto. Sandro está com problema porque está levantando muitas taças. Nós vamos ter que falar para a federação diminuir o peso das taças, né? É aquela brincadeira, né, saudável, cutucando os adversários, que é fantástica, né? Muito bom, muito bom. Esse time de 2000, assim, o do brasileiro, que ficou mais assim na cabeça, é um dos times mais fáceis de escalar para mim. Eu vou escalar aqui agora. Bosco pegando tudo lá atrás. Nas laterais, Russo e Dutra inspiradíssimos. Na zaga, a maioria das vezes Erlon com você, de vez em quando tinha Márcio Pedra também, naquele carequinha, mas normalmente era você e Erlon, né? A dupla que jogou mais foi você e Erlon. De volante, Leomar e Sidney também numa fase esplendorosa. No meio-campo, uma dupla de craques, que foi Nildo e Adriano. Na frente, Leonardo, que infernizava todo mundo, e Thailson, que estava metendo muito gol, né? Então é um time inesquecível, né? Era um time assim e a gente conseguiu dar muita sequência com essa equipe, né? Muito pouca gente ficava de fora, e quando entrávamos também agorizado. É que nem que a gente diz assim, tinha, se não me falha a memória, Kleber Santana, que estava começando, né? Infelizmente, Kleber foi em 2001 que ele estava começando. 2001, Kleber. Foi. Mas tinha uma agorizada ali do Júnior, né? Que subia, que era fantástica. E como a gente diz, quando a equipe tá tão bem, todo mundo que entrava dava sequência, né, para o trabalho, né? E tínhamos o Leão também, que te digo assim, né? Ele foi para a seleção por causa do esporte. Com certeza, né? Com certeza. Foi uma mão dupla ali, né? E também, digo assim, a gente começou o ano com o Celso Rotti e tava com dificuldade, né? Tava com dificuldade. Rapaz, eu trouxe Nildo aqui. Nildo falou que Celso Rotti tava brigando com todo mundo. Vou te falar. Não era fácil, né? E aí a direção foi muito inteligente, que se ela não troca, nós não íamos ter ganho penta, sabe? Daí com a chegada do Leão, ganhou o penta, e aí no brasileiro engatou, né? E não importava se era o esporte só é forte na ilha. Rapaz,
mas era muita goleada fora também, né? A gente criou uma forma de jogar que não importava se era dentro de casa ou fora de casa, né? Era muito bom. Você falou bem aqui, Cledi estava lembrando que logo na estreia o Sport ganhou de 2-0 do Vasco em São Januário. Vasco que foi o campeão daquele ano, né? Mas estreou perdendo para o Sport São Januário. E naquele ano o Sport teve a última vitória, depois desse ano não teve mais, contra o Flamengo no Maracanã. Foi 2-1. Com a camisa branca, que é essa camisa branca aqui. Exatamente. E eu lembro até hoje, era Denilson e o Flamengo. Petkovic, Adriano. É. Exatamente, não, te digo assim, a gente não respeitava ninguém, não. Podia até perder, e que nem aconteceu com o Grêmio, mas sofreram para eliminar a gente. E ainda teve um 6-0 no Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Atlético Mineiro, Leonardo deve ter feito um 5, acho. Né? Fez 5. Que até hoje, a maior goleada do Sport no brasileiro é esse 6-0 lá, empatado com o 6-0 contra o Fluminense em 96. São 2 6-0, as maiores goleadas do Sport na Série A. Até hoje, né? E vai ser difícil superar, né? Porque o Sport nessa fase atual não vai fazer 6 em ninguém. Mas as coisas mudam, né? Nem se esperava, te digo assim, falando um pouquinho agora, surpreendeu difícil. Mas o jogo contra o Ceará, né? Pronto. E hoje vamos em busca de mais uma vitória, né? E fazer o quê, né? Esse campeonato está muito nivelado, né, Ivaldo? A gente vê, não tem mais nenhum bicho-papão ainda. Enfim. Falando só mais um pouco desse time de 2000, quando eu trouxe aqui jogadores de 94 foi um ano muito bom. O Sport foi campeão pernambucano do Nordeste e fez um bom brasileiro. Todos os jogadores dizem que o time era muito unido e tal. Eu trouxe em 2008 também, que foi campeão da Copa do Brasil e tri pernambucano. E sempre falo que o time era muito unido e tal. E esse time de 2000 era unido nos bastidores também? Muito. Tu sabes que muitas vezes a gente, quando ganha, é unido. Né? Geralmente, pelo menos quando tu tá fora, tu observa que o time que ganha é sempre unido. Se tá perdendo é porque tem problema no vestiário. Ninguém queria ser mais do que ninguém, sabe, Nivaldo? Em contrapartida, só vou fazer um parâmetro, dizem que a equipe de 96 do Palmeiras era super unida. Nivaldo, digo assim, a gente treinava, depois do treino cada um ia para o seu lugar, ninguém se falava, sabe? Mas é que ganhava. Então o time era unido. Só que lá no esporte, eu acho que é muito pelo clima nordestino, enfim. A gente se encontrava, a gente ia para Porto de Galinhas junto, um com o outro, sabe? Era muito brincadeira, sabe? Então, o time era muito unido mesmo. Como em 2001 começou a se dizer que o time não está unido. Não tem nada a ver, o time era super unido. Aí eram outros problemas, né? Então, no esporte, eu encontrei, assim, muita facilidade em a gente interagir, né? Fora do campo, fora do treino. Tinha aquela velha parada ali nas laranjas do Nó, ali na saída do vestiário. Nó da laranja, faleceu recentemente, verdade. Cara, te digo assim, aquilo era essas pequenas coisas, Nivaldo, que era uma maravilha. Olha, era fantástico, fantástico mesmo. Meu amigo João Arthur, que entrou aí, um abraço. Cledi fez uma pergunta sobre o Leão, como era a convivência com ele. Eu já vi outras lives suas, você falando que você trabalhou com o Leão no Juventude, depois trabalhou no Atlético Mineiro e com o Sport já era a terceira experiência com ele, né? Muita gente fala que o Leão era arrogante, que era difícil a convivência com ele, mas eu vejo que você gostava muito de trabalhar com o Leão, né? Como era trabalhar com ele? Eu não tem como eu falar ao contrário, né? Mas para mim ele foi um divisor de águas na minha carreira, Nivaldo. Quando eu estava no Juventude, a gente estava com o Heron Ferreira, fomos campeões da Série B, tudo. Mas o meu pulo de carreira, minha ida para o Palmeiras, ela se deu muito pela chegada do Leão no Juventude em 95. Porque, enfim, caí nas graças dele, que nem eu te digo assim, é muito fácil você dizer, Nivaldo, para dar uma desculpa que o treinador não gosta de ti, eu não me adaptei às coisas do treinador. Se tu quiser, tu vai se adaptar, né? Porque ambos precisam, digamos assim, ceder um pouquinho para as coisas dar certo.
E com a chegada dele, eu me lembro até hoje que em outubro de 95 ele me chamou na sala dele e disse: olha, Gaúcho, ele me chamou, te prepara, porque em janeiro tu vai pro Palmeiras. Oh, aquilo para mim foi um choque, né? Porque juventude era pequena e coisa. Eu disse: ah, tá bom, professor, eu achei que era uma conversa. Cheguei no Palmeiras, em janeiro me ligou o Bruno Hora e disse: Sandro, vai apresentar no Palmeiras. Daí liguei pro Leão, agradecendo por todo o ano, sei que lá. Daí o Leão foi pro Atlético Paranaense. E daí o Leão, uma época assim, porque eu comecei na reserva, eu era para ser do grupo só do Palmeiras. E o Leão me ligou, disse assim: Gaúcho, eu não te coloquei no Palmeiras para tu ser reserva, né? Eu disse: calma, professor, né? Tá começando os trabalhos, é tudo jogador de nível de seleção. Não, se tu não for aproveitado, aí eu vou te trazer para o Atlético Paranaense. Não sei se tem alguma coisa, mas 15 dias depois eu estava jogando titular e não saí mais. E aí, em 97, quando o Sport queria o Euler, o Leão estava no Atlético Mineiro. Eu digo: libero o Euler, mas eu quero o Sandro aqui, né? Então, assim, ele confiava muito no meu trabalho, né? E eu, cara, dificuldade para lidar, Divaldo, é claro. Cada treinador tem uma forma de agir. O que acontecia com o Leão? Ele teve problema no Atlético Mineiro com o Tafarel, né? No esporte, ele teve um problema com o Sangalete. Não me falha a memória. Sim. Sangalete, entendeu? Sangalete acabou indo para o Náutico em 2001. E foi campeão. Exatamente, depois. Exatamente. Então, cara, mas é assim. E não é por causa disso que Sangalete foi feliz no Náutico depois, entendeu? É isso que eu digo, assim. Ele tinha seus problemas, como todo mundo tem, mas para mim foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei, sabe? E te digo assim, não só porque ele era eu era escolhido como capitão dele, ele confiava em mim, é porque o trabalho era muito bom, né? E deu resultado, né? Deu resultado, né? Enfim, depois, então para mim foi um divisor de águas para mim chegar onde é que eu cheguei, foi quando eu comecei a trabalhar com o seu Leão. Legal demais, enfim, legal demais. Muita gente odeia ele, né? Muita gente. Pois é, mas aqui não, viu? A torcida do esporte adora Leão. Leão, se você for fazer um top 3 de técnicos do esporte, a torcida vai colocar Leão tranquilamente. Provavelmente junto com o Nelsinho Batista, que foi campeão da Copa do Brasil em 2008, e Givanildo, que cansou de ganhar título aqui. Provavelmente esses são os 3 maiores da história do esporte. E é merecido pelo trabalho, né? Não é por nada, né? Enfim. Para mim, um dos melhores. Cledi está perguntando se você lembra de Marcelo, que era um zagueiro do Júnior, que de vez em quando treinava com vocês, que era chamado de Marcelo Bicudo. Você lembra dele, não? Rapaz... De repente vendo, coisa assim, mas não tô lembrado, não. Deve ser algum conhecido dele, por isso que ele perguntou. Cledi conhece muita gente que foi jogador e tal. Sim, eu lembro que naquela época tinha Lico subindo do Júnior. Enfim, uma gurizada fantástica, né? Entrou agora Chico Galesco, que é meu amigo, torcedor do Palmeiras. Falamos aqui, viu, Chico, do Palmeiras de 96. Sandro estava lá, aquele time tem mais de 100 gols no Paulista. Consegui ajudar com 2 golzinhos lá. Olha aí, um zagueiro, pô. É isso mesmo. Sim, falando nisso, em gols, você fez 4 gols aqui no esporte. Eu queria que você dissesse qual foi o mais marcante para você aqui pelo esporte. Rapaz, e qual jogo que eu fiz? Rapaz, Nivaldo, deixa eu te dizer. Tu sabes que... como é que eu vou te dizer? As pessoas me perguntam muitas vezes qual foi o teu melhor jogo, qual foi a melhor conquista. Tu sabes que para mim foi uma... Como é que eu vou te dizer? Eu estaria... Não porque eu estou falando do esporte, eu vou lembrar de tudo. Eu não lembro de tudo, Nivaldo, sabe? Porque foram muitos jogos, muitos gols. Eu lembro só, te digo assim, a minha lembrança mais marcante do esporte foi uma vez que a gente decidiu com Vitória nos pênaltis. Não me lembro se era a Copa do Nordeste, alguma coisa. Copa do Nordeste de 99. Semifinal. Foi. E o Vitória acabou passando. Foi. Não, nós passamos. Depois a gente perdeu pro Bahia, final. Não.
Em 99, o Sport foi eliminado pro Vitória na semifinal, e o Vitória foi campeão depois. Em 2000, a gente foi campeão contra o Vitória na ilha. E 2001 a gente perdeu o Bahia, né? 2001, a gente perdeu pro Bahia, sim. Bom, enfim, foi uma disputa de pênalti ali que eu te digo assim, e as pessoas dizem até, mas para mim foi um fato marcante porque aquela caminhada do meio de campo até o pênalti, Responsabilidade. a Ilha do Retiro lotada, né? Lotada, gente, tu com aquela obrigação de fazer o gol, porque o batedor tem obrigação de fazer o gol. Não adianta. O goleiro, tudo bem. E bater e saber que fez aquele gol, ele não é computado, é claro, né? Ele não é computado. Sim, porque isso. tá cobrando de pênalti. Mas aquilo é um alívio, para mim foi uma alegria tão grande. Depois a gente acabou perdendo, né? Mas te digo assim, fiz alguns gols de cabeça, né? Que esses dias, às vezes eu encontro uns amigos que me mandam os gols. Não sei te precisar qual gol foi mais legal, enfim. Mas esse do pênalti, que enfim, não foi computado, foi tirar um peso da cabeça que, por favor, né? É muito, muito bom. Legal. Chico lembrou aqui, né, daquele time dos mais de 100 gols, do Paulista de 96. Agora vamos passar rapidinho, né, já que a gente falou da parte boa, vamos falar rapidinho da ruim, só, que foi aquele 2001, né? Fala só, o que começou a dar tão errado fora do campo, né, que se reflete dentro, e como foi a saída no fim do ano, que você já adiantou que foi bem sentida, né? O ano começou com a gente com aquela expectativa do tão sonhado Hexa, né? Para fazer o pessoal, o Timbu, não falar mais do Hexa, né? Essa era uma pressão, Nival, muito grande para a gente ser Hexa, tá? A direção fez, assim, de tudo para que a gente conseguisse o Hexa. E a gente não conseguiu ganhar o Hexa, né? O Náutico acabou, ele, enfim, sendo campeão. E eu acredito que aquela perca que a gente teve do Campeonato Pernambucano assim, abalou muito a direção. Eu acredito, posso estar falando mentira, mas que a direção botou toda a energia naquele Campeonato Pernambucano para que a gente conseguisse aquele título. E depois, eu lembro que muitas pessoas saíram, né, da direção, começou a se trocar muita gente. Assim, eu tenho vagamente essa lembrança. E aí a gente perdeu a Copa do Nordeste, né, também pro Bahia. Mas te digo assim, o mais importante daquele ano era o Hexa. E como o Hexa não veio, as pessoas começaram a se afastar e disseram, de novo perdemos esse Hexa tão sonhado. E o brasileiro começou sem dinheiro, sabe? A gente começou atraso de salário, 1 mês, 2 meses, troca de treinador, vem outro. E aí a coisa... Tudo diferente de 2000, tudo diferente de 2000. E eu acho não, eu posso estar muito enganado, mas tudo foi porque a gente perdeu o Hexa, sabe? Então, assim, tipo assim, se nós tivéssemos ganhado o Hexa, aquilo seria uma energia positiva, não para os jogadores, assim, mas mais para o pessoal que comandava o esporte, né? Foi um balde de água fria e aquilo, para mim, foi o que decretou o restante do ano dar errado, sabe? Aí não veio mais muitas contratações, foi ficando, meio que deixando, né? Enfim, foi um ano que para mim ele começou, ele só terminou errado porque a gente perdeu o Hexa, né? E aí foi aquela história, vem uma derrota, depois tu recupera, mas dá tempo ainda. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Porque se o resultado não vem, daí só treinador. Eu lembro de um treinador, eu não vou falar o nome dele aqui, mas é um dos 3 que tu citaste aí, um dos melhores aí, né? Ele disse assim, ele reuniu no meio de campo, com aquele bonezinho dele, né? Que ele ficava no bonezinho, e disse, gente, o que eu vou cobrar de vocês, né? Não vem diretor nenhum aqui, porque se eles vêm aqui, vocês vão cobrar salário deles, né? Ninguém aparece. Era jogador que tinha que sair pelos fundos do apartamento porque ia ser despejado, porque não estava recebendo, sabe? Uma situação assim, a gente distribuindo cestas básicas para os funcionários, né? Porque, cara, Ivaldo, não sei se tu não deve recordar, porque era jovem,
Mas foi um ano muito complicado. Eu Muito lembro, eu complicado lembro, mesmo. eu lembro que eu até dei uma afastada, assim, porque eu era acostumado, eu ainda tinha 10 para 11 anos, assim. Então eu cresci no colégio acostumado a eu ser o que tirava a onda do amiguinho, porque o esporte sempre Sim, ganhava. sim, E em 2001 foi o sim. contrário. Em 2001 eu levei muita porrada, assim, de brincadeira, né? Porque o esporte em 2001 só perdia. E eu até dei uma É, afastada, deixei de ir para jogo em 2001, sabe? Foi um ano complicado mesmo. e daí o treinador chegou assim ao ponto de dizer, olha, quem não quiser jogar, não precisa. Quem quiser vir treinar, vem treinar, sabe? Chegar numa situação assim, então já era anunciado. Mas eu fiquei até o último jogo contra o Bahia, entramos em campo, perdemos 1-0. Não foi rebaixado ali, né? É, Já era anunciado, né, aquela situação, né? Mas também a gente tinha o pensamento de reconstruir tudo no ano seguinte, enfim, não deu continuidade, né? Mas, enfim, muito de tudo eu acredito que foi porque as energias da perda, que a gente perdeu o Hexa, ela foi muito triste para os diretores. Eu acredito que isso foi o grande trabalho que não deu sequência, né? fala aí pra mim agora como foi a decisão de encerrar a carreira, porque o jogador já vai se preparando ali, né? Uns 2, 3 anos antes, vai se preparando mentalmente. Não, vou jogar mais 2 anos, vou jogar mais 3 anos. Como foi essa decisão pra você de parar de jogar? Cara, tranquila. Muito tranquila. Em 2008, eu jogava num clube, já com meus 38 anos, um clube da segunda divisão, e minha esposa, a Karine, fez uma surpresa, né? Organizou uma confraternização de encerramento de carreira. Eu abandonei o futebol. Uma semana depois, eu estava jogando já a primeira divisão de novo para um outro clube, porque, não, vem jogar aqui. E em 2009, o clube de Novo Hamburgo, da cidade que eu resido hoje, disse assim, não, tu vai para lá e joga mais um ano e daí para. Eu digo, bah, não quero mais, eu não aguento mais. Nivaldo, a questão é do dia a dia, né? O treinamento, né? Porque o que acontecia era muito desgastante. Só que daí quando entrava no jogo, a gente se transformava e ia bem no jogo. Então, e daí eles diziam, não, mas tu consegue mais um ano, tu consegue mais um ano. E aí em 2009 eu disse assim, não, eu vou para o Novo Hamburgo, mas com uma condição. Terminou o Campeonato Gaúcho, eu assumo a gerência de futebol. Esse era o meu trato, né? Eu não quero mais. E aí foi o que aconteceu, mas assim, ó, bem tranquilo. Não tive problema nenhum de como acontece. Eu quem sou eu para julgar, né? As pessoas entram em depressão. Há muito problemas, né? De quem, mas é muito porque não se projeta, né? O que tu quer fazer no futuro, né? Ou também não tem oportunidade de dar sequência, né, Nivaldo? Então, mas para mim foi tranquilo e te digo assim, não tenho saudade nenhuma de jogar futebol. Não. E também não tenho e não tive, nunca tive vontade de trabalhar dentro do campo. Nunca tive vontade de ser técnico, auxiliar, nada. Minha grande preparação e todas as especializações que eu fiz foi para ser um gestor, né? Para trabalhar fora, enfim, para a parte organizacional das equipes. E é isso que eu faço até hoje. Entrou o nosso amigo do Retiro do Leão, um abraço. E aproveitar, já que você adiantou, eu ia falar justamente isso. Hoje você está nesse novo mundo aí, né? De gestão, de bastidores mesmo, né? Fala como está a sua vida hoje aí nos bastidores do futebol, né? Então, eu fiquei no Novo Hamburgo até 2012 e aí eu fui convidado por uns investidores para a gente montar um clube de formação de atletas. Aí a gente foi a Ivoti, que nem essa gurizada que está online aí, e montou um clube, como é que se diz assim, pela CBF, clube formador, e fiquei lá durante 8 anos. Este ano, de tanto aprender, e te digo assim, das coisas que não andam no futebol, como é o caso, assim, a gente formou durante esses 8 anos 23 atletas e botou em grandes clubes. O clube não recebeu R$ 1 até hoje de clube nenhum, sabe? E tem contrato, tem tudo assinado. Enfim, agora está indo para a justiça, cobrança. E tu sabes muito bem que às vezes acontece com o próprio esporte, não recebe de tal Sim, clube, sim. sabe?
E muitas vezes é um ciclo vicioso, daí o esporte não recebe, mas o esporte não paga, daí o outro não recebe, o outro não paga. Só que os clubes pequenos, como era a gente, se tu não receber, tu morre, né? Tu não tem como fomentar, as pessoas cansam. E aí eu chamei os investidores e decidi, não, vamos montar agora uma empresa de intermediação de atletas, né? Porque eu acho que assim é outra situação. E aí nós vamos proteger os clubes o seguinte, os clubes pequenos, eu estou dizendo, né? Seja Ivoti, seja qualquer clube do interior de Pernambuco que não tem uma parte jurídica, que faça os negócios. Se eu pegar um atleta lá do Afogados da Engazeira, e que torci para eles quando o Atlético Mineiro aí, que ele Legal demais, legal demais. muito legal. E levo esse clube, levo esse atleta, mas não tiro ele de lá, entendeu? Eu levo o clube junto, porque sempre todo mundo ganhando um pouco faz muito melhor. E a nossa grande, mas a grande pensamento é Europa. Te digo assim, é porque a gente trabalha com a FIFA, Nivaldo, entendeu? E a FIFA, tu sabes muito bem, se tu não paga... agora o Cruzeiro não perdeu 6 pontos por causa de dívida, ou vai ser rebaixado. E esse respaldo os clubes pequenos não têm da CBF, sabe? Porque de ter uma proteção. Tu é clube formador, tanto faz. Se ele não quiser pagar, ele não paga, sabe? Esse é um grande problema, né? Então esse que é o nosso trabalho. Nós estamos montando uma forma de trabalhar, e te digo assim, mas por que tirar do Brasil, Sandro? Porque eu tenho uma empresa que é a FIFA, que já teve muitos problemas também de corrupção e coisa, mas que hoje em dia funciona muito bem. Qualquer atleta que eu tirar do esporte para um time do exterior, se esse time do exterior não pagar, ele vai sofrer sanções, né? Então a coisa funciona. Então é essa garantia que a gente está trabalhando e está fazendo e espero que dê certo daqui para frente. Edi Cordeiro entrou dizendo que viu você jogar muitas vezes, bom zagueiro, tá dando um salve para você. E Fábio, massoterapeuta, tá pedindo para você falar sobre a parceria com o Sporting de Portugal. Então, ela começou a surgir, né? Tem uns 3 anos atrás, o clube onde é que eu era o gestor, o Ivoti, eu fiz, porque era o nosso pensamento para a Europa, nada melhor do que tu entrar por Portugal na Europa. Questão de língua, questão de, enfim, que o brasileiro tem liberdade de acesso lá. Lisboa tem um acesso tão fácil que tem voo direto Recife-Lisboa. Pois tudo isso, né, Nivaldo? Tudo isso. Então, e aí eu fiz a visita ao Porto, ao Benfica e ao Sporting de Portugal, né? E Porto nem resposta nos deu. O Benfica estava cobrando um valor exorbitante para a gente ter a bandeira deles aqui. E o Sporting foi o mais receptivo, sabe? E conseguimos montar uma parceria que dura até hoje no clube. Então, o Clube Ivoti hoje ele treina com o uniforme do esporte, verde e branco, e joga com o uniforme azul, que é o esporte do Ivoti. E todos os atletas, a primeira preferência é do esporte olhar. Tanto que já tem meninos, te digo assim, era uma menina, né? Porque o futebol feminino na Europa é muito bom também. É uma menina e mais 3 meninos que estão selecionados para ir para o esporte, só que por causa da pandemia não aconteceu, né? Entendeu? Mas também já passei isso adiante. Então essa é e outra, porque o esporte para mim tem a bandeira do melhor atleta do mundo, para mim, sabe? Com certeza. Porque assim, Nivaldo, muitos dizem, mas ele é um robô, não sei o que, falam assim. Ele é um atleta forjado, tá? Eu sou muito da história que o atleta tu forma. E para mim, Cristiano Ronaldo, ele foi formado para aquilo, né? Messi já tem uma outra questão, Neymar tem uma outra questão, mas o Cristiano Ronaldo, ele só é o que ele é por causa do treinamento dele, entendeu? Isso. E é um definidor nato, né? Eu sou fãzaço também, é o atleta por excelência, né? E até hoje, né? Até hoje, então continua e busca e fica bravo, fica triste se as coisas não acontecem, né?
eu digo dele porque eu tive todo o respaldo que o Sporting deu para a gente, né, falando como aconteceu com ele, né, que também tinha problemas quando era criança, sabe, problemas familiares, porque muito acontece, né, muita gente, mas eu não conheço meu pai bebe, meu pai é isso. Cristiano Ronaldo passou por tudo isso, né, enfim, e ganhou porque fez o treinamento, foi formado, né? Então, eu, como era gestor de um clube formador, eu te digo assim, qualquer atleta tu pode formar, sabe? Não sei que nível tu vai levar esse atleta, muito depende do potencial que ele pode crescer. Mas tu não precisa sair muito longe da tua região para ter atletas e formar atletas, né? Enfim, Portugal é tamanho do Rio Grande do Sul, né? De gente. Enfim, então é dessa forma. Então é por isso que aconteceu com o Sporting. Por causa da pandemia, ela está parada, né? A gente não está conseguindo visto para entrar em Portugal. Enfim, só consegue ter um contrato profissional já. Mas eu acredito que o Ivoti vai dar uma sequência e futuramente vai aparecer atletas de Ivoti brasileiros no Sporting de Portugal. Fábio, massoterapeuta, está perguntando se a menina que está para ir para o Sporting é Carol Hartmann. Sim, só que a Carol é o seguinte, daí deixa eu te dizer, a Carol é uma menina fantástica, ela é 2005 e ela iria para o Sporting e ela foi jogar um futsal fora do clube, né? Então, e o que aconteceu no futsal? Rompeu os ligamentos. E essa lesão é chata, né? A menina chorou, e assim, ó, eu acredito que ela vai ter a oportunidade dela. Tudo depende como ela vai voltar, porque agora com essa pandemia, assim, então o clube não voltou direito, sabe? Há treinamentos específicos, não tem aqueles coletivos. E aí o que aconteceu? No lugar dela entrou a Bianca, que é a menina 2004. Te digo assim, é isso que eu falo. A oportunidade, ela aparece. Tu tem que saber aproveitar a oportunidade. Digamos que a Carol, a primeira oportunidade dela, ela perdeu porque ela acabou indo jogar um futsal fora do clube, né? E a gente não proíbe, Nivaldo. A gente não é um clube profissional. Eu não proíbo que os nossos atletas, não proíbo, mas pratiquem outras atividades, né? Só que aí tu tem que arcar com as consequências, né? Enfim, e graças a Deus a família da Carol assim, ela conseguiu fazer uma cirurgia decente, um bom médico, e a Carol acredito que vai recuperar, mas digamos que ela passou para trás da fila, assumiu o lugar dela a Bianca, né? Que a Bianca só está esperando abrir as fronteiras para ela ir para o Sporting. E segundo o coordenador do esporte, a Bianca vai para ser titular do Sub-16 do esporte, de tanto potencial que ela tem, né? Enfim, respondendo o Fábio. Sensacional. E entrou também André Lins, dizendo que você é um grande zagueiro. Edi dizendo que quando você jogava o esporte quase não levava gol de cabeça, que você que mandava lá na área, né? Bom, tu sabes que dentro do meu 1,90 a gente é lento, né? É muito difícil tu ser... Como é que tu vai pegar um Leonardo, uma coisa assim, e tu ser mais rápido que eles? Então eu sempre digo para os nossos zagueiros, eu falava, tu tem que ter uma leitura de jogo fantástica, né? E tu tem que procurar se especializar em alguma coisa. Eu me especializei no cabeceio, né? E hoje a gente vê, Nivaldo, muita dificuldade dos atletas em cabecear. Sabe, tu não tem um cabeceador mais, que nem existia, digamos assim, Jardel, que jogou fora a vida dele também, né? Teve muitos problemas, né? Como tu não vê mais um batedor de falta, cara? Isso, entendeu? poxa, isso é um absurdo, velho. Não existe mais um Zico, quando mais tem falta perto da área pro esporte, eu nem me animo mais. Mas não é só o esporte. Quem é o batedor brasileiro hoje? Um Neto, que... Pô, eu lembro no Palmeiras... No Palmeiras tinha uma brincadeira em 96 que a gente dizia Veloso, fantástico Veloso, né? Quando eu dava falta contra o Corinthians, a gente queria ir de costas para a barreira. Eu disse, não, vocês vão de costas. Eu digo, eu vou perder o gol. Eu vou ver. E o Sport em 2000 tinha Adriano também, que batia muito bem, né?
E não é só as faltas frontais. A gente fazia muito gol de cabeça, porque é um escanteio bem batido, né? Cara, não tem mais. E daí tu diz por que que não tem mais? Eu acho que não treina, Nivaldo. Não treina, não treina. Tem aquele negócio de muscular, preservar o músculo, de secar alto. Aí não pode ficar 20 minutos depois do treino, mais batendo falta. Isso não existe. Tu sabes que aqui no clube a gente fez um paredão, a gente fez barreiras, mas os meninos com 15 anos já terminam o treino, já querem ir para casa. Entendeu? Eles acham que a coisa vai cair do céu, né? Daí, eu lembro uma vez e tive o prazer de participar de numa entrevista quando estava em São Paulo com o Oscar Schmidt, né? Daí o cara falou, mão santa. Mão santa? Treinada. Filho, tu sabe quantas vezes eu fico treinando? Não tem nada de mão santa, não. É treino, meu filho. É treino. Então, não tem... nada acontece por acaso, né? Tu pode ter um potencial, mas tu pode potencializar isso, né? É dom. Eu também acredito no dom, porque tem gente que não vai ser jogador. Só que o teu dom, ele pode ir até um limite, ou tu pode potencializar ele, né? Isso. Enfim, acabou-se os batedores de falta no Brasil. Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Verdade. Sandro, eu queria te agradecer muito. Foi muito legal o nosso papo. Deu pra gente falar tudo, só coisa interessante aqui. E queria dizer também que meu pai vai ficar muito feliz de saber dessa parceria, porque meu pai morou um ano em Portugal e ele se afeiçoou lá ao Sporting, né? Porque tem o leão, pelo nome também, né? Que lembra, tem o ING no fim, e porque é um leão também. Então, assim, teve essa identificação. Ele ia para alguns jogos do Sporting lá. Vai ficar feliz de saber que você está com essa parceria. Queria te agradecer muito, Sandro, e desejar sucesso na sua sequência aí como gestor. Perfeito, eu que agradeço, Nivaldo, e te digo assim, eu quando liberar os aviões aí, vou mandar um WhatsApp para a gurizada aí toda daí, fiz algumas lives aí, né, com o pessoal, com o Monte, com o pessoal de Campinas, enfim, né, então, com certeza avisarei, até o Monte me deve me deve uma garrafa e uma caneca, que eu acertei 2 vezes já eu acertei Sport Fortaleza, que eu disse que ia ser 1-1, 1-1, né? 0-0. 0-0 e o Sport perdeu nos pênaltis. E acertei o 5-0 contra o Petrolina. Tô bem, né? E hoje eu coloquei 1-0 gol do Maidana, tá? De pênalti. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Valeu, Sandro. Um abraço, amigo, sucesso. Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo aí, tá? Até mais.